muito bem-vindo ao canal da Rainha do Excel. Eu sou a Jaqueline e eu já ganhei dinheiro com Excel. Já o quê? Keline, vou colocar o fone, todo esse glamour do meu cabelo cacheado vai embora nesse momento, mas eu preciso poupá-los de todo esse barulho externo que está acontecendo ao meu redor. Por quê? Ele tira a minha sanidade mental? Sim, mas ele não é obrigado a tirar a sua sanidade mental. Neste vídeo, a gente vai falar de tecnologia? Sim, senhora. A gente vai falar de procrastinação? Sim, senhora, que é um assunto que vocês amam. Não amam a procrastinação, amam formas de vencer a procrastinação. E eu quero começar falando deste livrinho aqui, ó. Isso aqui é um treinamento caro que eu fiz sobre liderança, que vale a pena, é bem legal, mas é um investimento. E aí eu vou fazer o quê? Vou trazer para vocês. Este livro aqui, este livrinho, na verdade, ele é do Napoleão Hill e ele fala sobre as 17 leis do triunfo. Só para contextualizar vocês, eu sou a procrastinadora mor. Eu deveria ser chamada a rainha de procrastinação e não a rainha do Excel. No entanto, eu tenho muitas atividades durante o meu dia, eu atendo muitos clientes, eu tenho 2 empresas, eu tenho um monte de gente para controlar, as minhas próprias coisas para controlar, 2 filhas adolescentes, um noivo e mesmo assim as coisas funcionam. De vez em quando caem os pratinhos? Sim. De vez em quando alguém fica sem atenção? Sim. O WhatsApp tem 300 mensagens sem visualização? Sim. Eu demoro uma semana para responder? Mas é isso, meu Brasil. A gente tem que escolher o que a gente vai dar conta e a gente precisa ganhar o nosso dinheirinho para sustentar essas draguinhas que são os nossos filhos adolescentes. Então, nesse vídeo, eu vou dizer para vocês as ferramentas que eu colecionei ao longo dos 20 anos para chegar no resultado que eu tenho hoje. Então, como eu faço hoje para controlar o meu dia, as minhas tarefas, as minhas atividades. E eu condensei, compilei tudo isso aqui para vocês, para te ajudar também a sair desse marasmo, desse lenga-lenga aí da sua vida, que você nunca consegue terminar aquilo que você começa. Eu amo dados, eu amo gráficos, então nada melhor do que a gente começar falando sobre o gráfico da sua vida. É muito melhor você ter um gráfico muito constante e que demora mais tempo na execução, nas suas conquistas, do que você ter um gráfico que inicia, né? Parecendo aquele chapéu lá do Pequeno Príncipe, aí, que inicia assim e depois acaba e, né, vai ao ponto zero, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então as pessoas têm iniciativa, as pessoas vulgo, eu também, porque isso é uma dor minha, né? Então nós estamos aqui conversando, é um cego guiando o outro, mas é um cego aqui que já aprendeu a tatear, então estou tentando ajudar vocês também. Então é melhor você ter um gráfico reto, constante, do que você ter algo que inicia muito wow, e depois acaba e você não consegue continuar. Estamos falando de iniciativa e acabativa. Você precisa começar e terminar as coisas. Um período da minha vida, em um determinado da minha vida adulta, eu percebi que eu não estava conquistando nada. Só para vocês terem ideia, eu comecei a fazer faculdade de pedagogia. Aí eu larguei no meio e fui fazer RH, migrar, porque eu não gostei, pedagogia e tal, migrei. Aí, de lá, engravidei, tive filho, voltei, mas não voltei para RH, voltei para economia. Aí fiz economia, aí faltou tempo para continuar a economia, queria continuar, não deu, fui para administração, que é a minha formação atual. Mas nessa brincadeira foram quase 20 anos para conseguir se formar. E eu digo a vocês, eu só consegui me formar porque um dia eu disse, eu vou terminar essa maravilha, tá? Eu vou conseguir concluir isso. E foi o que eu fiz. Todas as vezes que a vida apresentava dificuldades, porque toda vez que você tomar uma decisão dessa, a vida vai fazer questão de ter certeza que é aquilo que você quer. Ela vai trazer um monte de dificuldade, um monte de problema, um monte de obstáculo e você vai ter que superar esses obstáculos e provar para você mesmo que você quer e que você vai atingir aquele objetivo ali. E aí, hoje, eu carrego muito isso comigo. Eu vou terminar. Eu só vou começar uma coisa se eu tiver certeza que eu tenho condição de terminar. Isso para tudo, inclusive para livro. Eu falo, eu vou começar um livro. Não, livro de história, tá? Não esses livros técnicos. Mas livro de história, eu só vou começar se eu tiver condição de começar e terminar. Por quê? Porque senão eu fico colecionando pequenas coisas. Eu sou quase um monte de coisa, mas eu não sou efetivamente nada. Então eu tirei isso da minha vida, determinei que isso não faria parte de quem eu sou, e é assim que eu tenho levado a minha vida. E é sobre isso que eu vou demonstrar para vocês o que eu faço. Neste livro aqui, nas 17 leis do êxito, tem algumas leis que eu gosto muito. A primeira, objetivo principal bem definido. Eu só consigo executar algo até o final se eu tiver clareza de para onde eu estou indo, por que eu estou fazendo aquilo.
Se eu não sei para que eu estou fazendo aquilo, com certeza eu vou largar no meio do caminho, tá? A gente fala muito isso quando a gente vai falar de OKR ou OKR na empresa, mas você precisa levar isso para a sua própria vida. Por que você está fazendo aquilo? Por que você está estudando aquilo? Por que você está começando a fazer um MBA? Por que você está fazendo faculdade? Por que você está fazendo dieta, tá? Então, o porquê? Qual é o motivo da sua ação? A sua motivação? Porque isso é que vai te ajudar, né? Então, de uma forma meio subjetiva, mas objetiva, é isso que vai determinar e vai te dar fôlego para você continuar. Outra coisa que eu gosto muito aqui, 12, concentração e foco na coisa certa. Gente, é muito fácil se distrair, muito fácil. É celular, é Instagram, é WhatsApp, é vídeo no YouTube, é viagem, é filho, é tudo. Tudo vai tirar sua concentração. A gente vive uma era que disputa a sua atenção o tempo todo. Sem contar que o barulho que acontece, eu não sei se está soando para vocês, mas aqui é 24 horas com barulho. Então, durante o dia é muito mais barulhento. É criança gritando, é cachorro latindo, é gente lá fora, é cara do ovo, é reforma de apartamento. Sem a gente perceber, isso gera um desgaste emocional, um estresse emocional enorme. E aí, toda hora a gente, né, se distrai, sem perceber a gente está fazendo outra coisa e o nosso cérebro está esgotado com tanto barulho, com tanta coisa. Então, tudo que o nosso cérebro quer é um momentinho de descanso na rede. E aí, o que ele entende que é esse momentinho de descanso na rede? É dar uma zapiada, é entrar no Instagram rapidinho. Isso gera uma sensação de prazer e lazer, apesar de não ser, mas isso é assunto para outro vídeo. E aí, o seu cérebro meio que, entre aspas, ele está descansando, ele não está trabalhando, porque é muito difícil para ele trabalhar em meio a essa confusão mental que você está gerando para ele e o ambiente externo está gerando para ele. Então, vamos parar de enrolação. Já clica aqui para se inscrever, porque esse vídeo deu um trabalho danado para ser feito, para eu conseguir vocês olhar para minha carinha aqui, com o áudio, com essa barulheira toda. Então, clica aqui, se inscreve. E mais do que isso, né? Vamos ajudar o coleguinha? Vamos compartilhar? Vamos mandar isso aqui para uma pessoa que você sabe que também está apanhando? Aquelas, principalmente mulheres, mães, que têm trocentos pratinhos para lidar. Manda esse vídeo para ela, tenho certeza que vai ser importante. Papel e caneta na mão, porque eu vou te falar ferramentas que eu colecionei nos últimos 20 anos e que me ajudam a controlar o meu dia a dia e conquistar os meus objetivos, apesar de ser a rainha da procrastinação. Começando por ele, vou compartilhar aqui a minha tela. Começando por ele, o rei de todos. Google Agendas. Gratuito, tranquilo, é só se inscrever lá numa conta do Gmail e ele vai disponibilizar para você. Tudo entra na minha agenda, tudo. E, por incrível que pareça, eu não fico controlando 24 horas a minha agenda. Tem 2 momentos principais onde eu olho a minha agenda. Na segunda-feira pela manhã ou no domingo à noite, então eu dou uma olhada geral ali, o que eu tenho para executar durante a semana, e sempre no dia anterior. Então, no dia anterior, eu olho para ver o que eu vou fazer no dia seguinte. Eu não fico controlando o tempo todo. Isso daqui, gente, tira um peso das costas, porque se você não tem muito bem controlado, você fica, meu Deus, será que eu marquei que não sei o que lá? Meu Deus, será que eu tenho que não sei o que lá? Meu Deus, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Será que eu tinha que fazer? Será que eu tinha que preparar? Então, ter as coisas anotadas vão te ajudar e vão tirar esse peso das suas costas. Então, começa por ele. Tudo que você for fazer, você vai botar na sua agenda. Reunião, trabalho, enfim, estar no trabalho, coloca na agenda. Você trabalha CLT, bota aí a hora que você trabalha, desde a hora que você não tem disponibilidade, tá? Vou falar uma coisa, quanto menos coisa para fazer você tem, menos coisa você faz. Acredite, quando você tem muita coisa para fazer, parece que colocar uma coisa a mais é mais fácil, porque você está em movimento, então você vai embora, ladeira abaixo. Agora, quando você tem pouca coisa para fazer, você procrastina muito mais, você enrola muito mais do que quando você não tem. Então, colocar isso aqui, né, e se manter em movimento é super importante. Ah, já que estou desempregada, estou em um momento de XPTO, bota coisa para fazer, vai estudar. Fique em movimento. Se você parar, você vai parar de uma vez, e aí isso é muito ruim para você e vai fazer você procrastinar mais. Jaque, como que você faz quando as pessoas precisam falar com você? Agendamento com você, né? Eu uso uma ferramenta chamada Calendly. Ele é uma extensão do Google Chrome, tá? Ela fica bem aqui, ó. E aí sou eu que vou criar os agendamentos. Então, as pessoas em geral, elas vão agendar comigo. Eu mesmo vou controlar minha agenda com base no treinamento. Então, eu tenho algumas coisas que acontecem, tipo, 4 horas, 8 horas. Ou eu falo com o cliente, agendo uma reunião. Agora, se a pessoa vai ter uma mentoria, por exemplo, então ela entra aqui, ó, pelo Calendly, tá? Então, aqui nesse Calendly, o que ela consegue ver? Ela consegue entrar, quer ver, ó,
Deixa eu abrir aqui para vocês, copiar o link e vou abrir num navegador. É assim que a pessoa vê, tá? Então, eu mando isso aqui no WhatsApp e aí, quando ela abre, ela tem acesso a um calendário meu dizendo quais horários eu tenho disponível. Foi eu que coloquei as quartas e sextas. Se eu colocar alguma coisa na minha agenda, na quarta-feira ou na sexta-feira no mesmo horário, ele vai tirar automaticamente isso daqui, tá? Então, a pessoa não vai conseguir agendar. Ela vai clicar aqui e vai escolher qual é o horário que ela quer falar comigo. Na hora que ela clicar, avançar, fizer colocar os dados dela, automaticamente entra no meu Google Agendas e chega uma mensagem para mim falando, olha, você tem um agendamento com fulano de tal ou fulano de tal. E no meu caso ainda aparece o link para a gente entrar na reunião automaticamente, tá? E aí no horário eu entro e já faço a reunião com a pessoa. Contras disso daqui, quando você não coloca coisas pessoais na sua agenda. Então, por exemplo, a pessoa pode entrar, se tivesse disponível aqui, se eu tivesse liberado dia 7, por exemplo, ela poderia entrar hoje e fazer um agendamento para mim ali meio-dia. E aí, às vezes, eu estou almoçando alguma coisa, porque eu liberei, e aí, do nada, eu tenho uma reunião com uma pessoa, do nada aparece uma reunião, né, do nada, e aí eu tenho que me virar e parar minhas coisas. Então, só toma um pouquinho de cuidado com isso e lembra de sempre colocar as coisas na sua agenda. Mas facilita pra caramba. Legal, Jaque, coloquei na agenda. Outra ferramenta que eu uso muito dentro do meu dia a dia é o Trello. Então, o Trello, ele trabalha com Kanban. O que é isso? A fazer, fazendo e feito. É uma metodologia que a gente utiliza para controlar processos. Então, por exemplo, eu preciso emitir os certificados de um treinamento que eu acabei de dar. Então, ele entra na minha lista de coisas a fazer. Ele não é necessariamente um agendamento com alguém. Eles são tarefas que eu preciso fazer. Então, eu posso fazer hoje, eu posso fazer daqui a pouco. E elas estão escritas em algum lugar para eu me lembrar disso aqui. Próximo passo que eu vou dar na minha vida é ter isso aqui escrito. Meu noivo sempre fala isso para mim, deixa escrito, deixa escrito. E realmente acho que vai ajudar, principalmente porque agora eu tenho um volume de tarefas para controlar, meu e das meninas, muito grande. Então, o próximo passo é que eu vou criar um Kanban visual aqui, para eu ir escrevendo. Mas hoje eu faço tudo no computador, tá? Então, a fazer, tá aqui. Aí, quando eu vou começar a programar a minha semana, o meu dia, eu vou pegar isso aqui e quando eu começar a executar, eu vou colocar aqui, ó. Então, fazendo, eu quero contratar o menor aprendiz. Aí, aqui dentro, eu consigo listar tudo que eu quiser. Fazer uma descrição, eu consigo colocar um checklist de coisas, consigo colocar uma data, consigo colocar outras pessoas. Então, a empresa praticamente toda é controlada pelo Trello. Hoje, é a Lê que faz esse controle. Então, ela coloca todas as informações de todas as meninas lá. Mas esse é do meu, tá? Então, isso aqui é meu, são minhas coisas que eu preciso controlar e coisas que eu preciso fazer. E aqui eu posso colocar até coisas pessoais que eu tenho como meta, fazer um MBA, faculdade, enfim, algumas coisas assim, para eu não esquecer das atividades, passo a passo, ideias, tá? Então, basicamente é isso a fazer, fazendo, feito. Quando eu terminar, eu vou jogar isso para cá e tá feito. E aí eu vou ter ali uma lista de tarefas, tá? Então, o Trello utilizo bastante. Eu sei que existem outras ferramentas, existe o Planner, por exemplo, que também fazem a mesma função, mas eu particularmente estou acostumada com o Trello, então funciona pra caramba. Passo 2, então já tenho a agenda, já tenho o Trello, aí vamos para o dia. Então, agenda é macro. Como que funciona o meu mês de forma macro, né? As minhas atividades de forma macro. O Trello são as atividades segmentadas como uma maneira de eu colocar de forma organizada ali. Então, eu coloco, na agenda, por exemplo, eu não coloco arquivo de nada. Aqui eu poderia colocar. Então, posso tirar print, colocar arquivo, etc, etc, tá? Aí, eu venho para um nível mais baixo, que é diário. Quais as minhas atividades diárias. Então, essas aqui, por exemplo, são as minhas atividades do dia de hoje, ó. Quando eu terminar, eu clico lá e aí ele vai dar como concluído a minha tarefa e a minha atividade. Então, tudo isso aqui eu preciso fazer. O que eu faço no dia? Entro, isso aqui é diário, tá? Eu vou entrar lá e eu vou escrever, né, anotar tudo que eu tenho que fazer. Então, vim no Trello, olhei que tinha uma atividade para fazer, vim na agenda, olhei que tinha para fazer, aí eu vou criar a lista de tarefas que, de fato, eu vou seguir para executar. O problema é que todo mundo que tem um mínimo traço de TDAH, um mínimo traço de ansiedade, ele tem muita dificuldade de priorizar coisas, tá? É muito difícil porque tudo parece urgente. Se ele é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, aí ele tá ferrado de verde a amarelo. Por quê? Além de
não conseguir entender o que é prioridade, alguém chega e pede ajuda. Então, essa pessoa para tudo que ela está fazendo para ajudar o outro. E aí que eu falo que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu entendo bastante de Excel, de Power BI, das ferramentas que eu ensino, porque você vira o escravinho da pessoa na empresa. Porque todo mundo chega em você para pedir ajuda, você não sabe falar não, você não sabe impor limite, e aí você fica executando as coisas dos outros e as suas estão sempre atrasadas. Tá? E aí você às vezes trabalha final de semana, trabalha de madrugada. Por quê? Ai, porque de madrugada ninguém me incomoda. De madrugada não tem ninguém me pedindo nada. Isso é um indício de que você não está sabendo impor limites para as pessoas. Dizer não para as pessoas. Não, não posso agora. E aí, quando a gente fala não, a gente não está falando não para a pessoa. A gente está falando não para o pedido. E às vezes não é um não. É um assim, ó. Nesse momento eu estou ocupado e eu vou demorar mais umas 2 horas. Então eu posso te atender, né, a partir de tal horário. É eu saber mesmo colocar as pessoas em seu devido lugar e priorizar. E como que eu faço para priorizar? Eu utilizo essa planilha. Eu não uso ela o tempo todo. Eu uso quando eu me encontro numa situação em que eu preciso entregar muitas coisas e eu não consigo entender de fato o que é urgente, o que não é urgente, o que eu vou fazer primeiro. Essa sensação de não saber o que fazer primeiro, ela vai te paralisar completamente. Por quê? Porque você vai entrar na ansiedade. A ansiedade, ela gera uma ansiedade paralisante. Então, você vai ficar olhando para aquele monte de coisa. Quando você perceber, o seu cérebro está com tanto medo de encarar tudo aquilo, que ele vai fugir. E aí, você vai fazer, vou lavar uma louça rapidinho. Até coisa que você não gosta, você vai fazer. Vou lavar uma louça rapidinho. Eu vou ligar para fulano rapidinho. Você vai ver que tudo vai querer aparecer na sua frente. E aí, você nunca vai executar aquilo. Então, o que eu faço? Pego as tarefas e como funciona essa planilha de prioridades. Ela é de Eisenhower, né, o nome dela oficial, planilha de Eisenhower. E como que ela funciona? Ela delega entre as coisas entre importantes e urgentes, tá? Então, eu vou dizer se uma coisa ela é pouco importante ou muito urgente ou pouco urgente. Então, uma coisa que é pouco importante e pouco urgente, eu vou postergar, não preciso fazer ela agora. Uma coisa que é pouco importante e muito urgente, eu vou delegar. Uma coisa que é muito importante e pouco urgente, eu vou programar. E tudo que for muito urgente e muito importante, eu vou fazer agora. Por exemplo, agora são 11 horas da manhã. Eu preciso fazer almoço, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer o resumo da faculdade e preciso preparar uma planilha para mandar de pagamento de uma das meninas. Tá, qual desses é a mais importante? Vamos lá, então eu vou anotar e vou colocar fazer almoço. Aí eu vou anotar primeiro só as tarefas, tá? Planilha, pagamento, limpar a casa, o que é o outro que eu falei? Resumo, MBA. Beleza, coloquei aqui, ó. Aí, eu não tô pensando ainda se eu vou fazer agora ou depois. Primeiro eu vou ver e eu vou focar só na tarefa. Fazer almoço é muito importante, e aí o importante e urgente é dentro do dia, porque eu faço isso só com a tarefa do dia, tá? Então, é muito importante fazer almoço? Sim, pois não, ninguém come, nem você. É urgente? Bom, são 11 horas da manhã. É urgente eu fazer almoço? Se eu jogar esse almoço para começar a fazer daqui a 1 hora, eu vou almoçar 1 hora da tarde. Provavelmente eu vou entrar em alguma outra tarefa aqui e aí eu vou comer uma besteira, eu vou ficar sem comer. Então, sim, é muito urgente, tá? Você vai ver que ele mesmo já vai criar, você não precisa mexer. Ele mesmo já vai dizer, então faça agora. Planilha de pagamento. É muito importante? Sim, é muito importante. É urgente? Não, não é urgente, é pouco urgente. Logo, eu vou programar para fazer depois do almoço, por exemplo. Limpar a casa é muito importante? É importante na vida, mas não é uma coisa que é muito importante, que no meu dia é prioritário eu fazer agora e que eu não poderia fazer mais à noite, eu poderia fazer amanhã, tá? É urgente? Não, não é urgente, é pouco urgente. Então, eu vou postergar isso aqui. Resumo do MBA. É importante? É muito importante, porque eu tenho um curso segunda-feira que eu vou usar um material que veio do treinamento que eu fiz e que eu achei muito legal. Eu já assisti um trecho, então eu preciso fazer um resumo para incluir esse assunto lá, que é um assunto novo para mim. É muito urgente? Não é muito urgente, tá? Perto das outras coisas, ele não é muito urgente, então eu vou programar. Olha só, ele já criou para mim coisas que eu vou programar e coisas que eu tenho que fazer agora, tá? Então, por exemplo, aqui eu errei os dias, tá? Eu teria que jogar esse dia aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, que é tudo do dia de hoje. Aí vamos colocar mais uma coisa aqui. Eu preciso comprar legumes. Ou comprar comida, tá? Beleza. É muito importante? Não, é pouco importante.
É muito urgente? É muito urgente porque não tem comida em casa. Então eu vou delegar para outra pessoa fazer. Entende o que ele está fazendo? Legal. Então o que eu vou começar a fazer a partir disso? Tudo que eu vou fazer agora. Agora são 11 horas. Então eu estou terminando aqui. Eu preciso de pelo menos mais uns 10, 15 minutos. Então eu vou colocar que eu vou começar a fazer almoço 11h30. Ou 11h30 não. Quanto tempo eu vou demorar para fazer almoço? Desculpa. Eu vou demorar 1h30. 1h30 minutos. Qual que é o início? Eu vou começar às 11h30. E aí ele vai me dizer, você vai terminar 1h da tarde, tá? Aí eu vou começar a organizar, tá? Vou fazer 1h da tarde. Aí eu vou pegar os programas. O programa planilha de pagamento ou o resumo do MBA. A planilha de pagamento ela é mais curta, então eu consigo fazer mais rápido. Se eu começar a fazer o resumo do MBA, pode ser que eu demore mais tempo para fazer ele, e aí eu vou jogar essa planilha de pagamento mais para frente, o que vai fazer com que a pessoa que precisa receber demore muito. Então eu vou iniciar aqui na sequência desse cara. Só que concorda que 1h da tarde eu vou terminar de almoçar? Então eu vou colocar isso aqui para começar às 14 horas, tá? Quanto tempo eu vou demorar nessa planilha? No máximo 1h, não é uma coisa tão complexa. Qual que é o início? Às 14 horas. Porque das 13 às 14 eu vou almoçar e vou parar um tempo, até porque hoje é sábado. Se hoje não fosse final de semana, provavelmente eu suprimiria isso aqui, porque em 1h30 eu faço almoço e almoço. Eu não preciso de mais tempo do que isso. A não ser que de fato eu queira descansar um pouco, o que não faz parte da minha rotina, porque não dá tempo, tá? Não é que eu sei que precisa e blibli, é importante e tal, mas também é importante ganhar dinheiro e eu entendo que é uma coisa passageira, que em breve tudo isso vai se resolver. Legal, vou terminar às 15. O que eu tenho para fazer também de programar? Eu tenho resumo do MBA. Resumo do MBA vai demorar um pouco mais. Então, o resumo do MBA eu vou demorar aí umas 3 horas, tá? Para fazer. 3 horas, porque não é só um resumo, tá? É um resumo e inserindo o dado dentro da apresentação, preparando base de dados que serão usados segunda-feira. Então, vamos calcular aí umas 3 horas. Eu disse que eu terminaria às 15. Logo, eu vou começar esse cara às 15 mesmo, porque eu não me distraio, tá? Eu começo mesmo, e termino uma coisa, começo outra. Então, eu vou terminar aqui, ó, às 18 horas. Legal, quem que sobrou? Sobrou o postergar e sobrou o delegar. Então, eu preciso limpar a casa. Aí, agora, é aquele momento que você vai pensar, cara, 18 horas, hoje é sábado, eu gastei todo o meu dia. E aí, você vai pensar o dia da semana que você tá. Faz sentido eu executar essa tarefa hoje? Faz sentido eu parar às 18 horas e ao invés de eu falar para as minhas filhas e para o meu noivo, vamos sair, vamos tomar um café ou vamos fazer alguma coisa para espairecer, eu começar a fazer uma limpeza de casa? Talvez não faça. Na minha cabeça, Jaqueline, não faz, tá? De verdade, não faz. E aí, o que eu faço? Eu pego essa tarefa e aí eu vou colocar essa tarefa para o meu to-do do meu dia seguinte. Então, ele vai sair daqui e ele vai entrar na minha tarefa do dia seguinte, tá bom? Beleza, então esse cara aqui já assumiu, ele não vai existir. Opa, ele não vai existir. Caramba, viu? Trabalha com o quê, né, gente? Tá errando aqui, ó. Então ele não vai existir mais. E aí fica faltando o quê? Comprar comida. Eu vou comprar comida às 18 horas? Gente, pelo amor, né? Eu tenho 3 alternativas aqui que eu vejo. Eu posso pedir para as minhas filhas irem no mercado, e aí elas são adolescentes, elas vão de boa vontade? Claro que não, tenho que pagar, tá? Então, o que eu faço? Eu negocio com elas. Eu falo para elas assim, ó, se vocês forem no mercado, eu vou dar R$ 20 para cada uma. Aí elas vão felizinha da vida, porque uma delas até gosta de ir para o mercado, a outra odeia. Então, eu tenho uma lista das coisas que estão faltando, elas mesmas fazem, porque elas é que acabam consumindo a maior quantidade de coisas. Obrigada, Senhor, porque minhas filhas são adolescentes. Se você é mãe de criança pequena, I'm so sorry, esse tempo ainda não chegou para você, mas tenha fé, ele vai chegar e você vai cantar a vitória. Em nome de Jesus, por enquanto, sorry, você vai ter que pedir para alguém. Primeira alternativa, então, eu pedir para as minhas filhas fazerem, pedir para alguém fazer. Segunda alternativa, pedir para o meu noivo fazer. Então, eu posso pedir para que ele vá até o supermercado e compre aquilo que eu preciso. Ou, terceira alternativa, eu posso pedir online. Eu posso entrar no iFood e fazer esse pedido online. Fazer as compras daquilo que é essencial e jogar o restante da tarefa para frente. Também é uma alternativa, tá? E aí, o que eu faria? Eu posso pegar esse cara aqui e aí ele entra aqui, por exemplo, dentro do meu horário de almoço, ou eu posso delegar pedindo para alguém entrar no meu iFood e fazer a lista de compras e colocar lá o pedido de compras, tá? E aí você já tem, então, uma noção do que você vai fazer, do que você vai programar e como vai ficar mais ou menos aí a estrutura do seu dia. Isso aqui podem ter várias e várias e várias tarefas, tá bom? Então, vou executar. Normalmente eu coloco somente aquelas que de fato estão me angustiando e que eu não estou conseguindo priorizar. Legal, como que eu faço para que as coisas de fato saiam como eu esperava, né? Porque uma coisa sou eu programar, olha só. E eu fiz toda a programação aqui, pulando a tela. Fala sério, né, gente, ó. Então,
Aqui, ó, muito, tá vendo? Fazer almoço, muito, muito, faça agora, coloquei os horários. Eu não sei o que vocês viram de tela, então só recapitulando. Planilha de pagamento, muito pouco, vou programar. Resumo do MBA, é muito importante, pouco urgente, vou programar. E aí eu fui colocando os horários conforme eu expliquei para vocês, beleza? Legal, como que eu faço, então, para executar esse passo a passo e garantir que isso aqui vai funcionar? Aí eu venho para outra ferramenta que é chamada de Pomodoro. O que é o Pomodoro? É você quebrar as suas tarefas e focar especificamente em uma única tarefa, fazer uma única coisa de cada vez. Então, enquanto eu estou executando o resumo do MBA, o meu celular está lá no meu quarto, ele nem está perto de mim. O meu WhatsApp do computador, ele está fechado. Por quê? Para não correr o risco de eu olhar e ele me distrair. Por quê? As notificações, elas distraem a gente. Então, sem querer, a gente olha no WhatsApp, quando você vê, do WhatsApp você saiu para o Instagram, e aí quando você vê, se passaram 3, 4 horas e você não fez nada. Então, dificulta o acesso a essa ferramenta. Coloca ela longe e fecha. E aí, como que ela funciona majoritariamente? Elas são 4 blocos de 25 minutos, tá? Ou 20 minutos, mais ou menos. Então, aqui ele está falando, ó, os estudos estimam que ele dura aproximadamente 20 minutos. Então, como que funciona o Pomodoro? Então, tem uma lista de tarefas, check, já fizemos. Define o cronômetro para 25 minutos, e aí você vai fazer aquela tarefa durante 25 minutos até acabar. Na hora que acabar, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. E aí, depois que você fizer 4 vezes isso, você vai fazer uma pausa longa de 15 minutos. Para mim, não é assim que funciona, tá? Eu não tenho tarefas de 25 minutos. Se eu colocar uma tarefa de 25 minutos, eu vou pular toda ela. Todas elas eu vou ficar botando igual o alarme do celular. Então, o que eu faço? Eu personalizo o meu Pomodoro. Então, as minhas tarefas, elas demoram, em média, 2 horas, tá? Então, o que eu vou executar? Aqui, ó, nível de foco. Eu vou trocar. Eu vou criar um personalizado. Nesse personalizado, eu costumo colocar, em média, 90 minutos, tá? Então, cada hora tem 60 minutos, então 90 minutos a gente está falando de aproximadamente 1h30. Então, é entre 1h30 e 2 horas, tá? A minha pausa de descanso, ela é menor do que ela é um pouquinho maior do que 5 minutos, então eu coloco aproximadamente uns 10 minutos a cada 2 horas para eu fazer uma pausa. E aí eu tenho um descanso um pouco mais longo, que podem ser de uns 20 minutos. Eu dizer para você que é 30 minutos é mentira, eu não faço pausa de 30 minutos. Se eu fizer uma pausa de 30 minutos e falar, vou deitar rapidinho, é tipo uma roleta russa. Eu acordo e aí eu não tenho mais coragem de levantar. Então eu vou embora e deixo para descansar só lá no final. Eu prefiro resolver tudo agora e descansar depois do que fazer intervalos pausados e me perder. Mas o que acontece nesse meio tempo aqui? Enquanto eu estou trabalhando na minha atividade, eu não olho o celular, eu não olho e-mail, eu não olho Instagram, eu não olho nada disso, não olho mesmo, gente, ele fica lá longe. E aí eu executo a minha tarefa. Na hora que ele pede para eu fazer uma pausa, é a hora que eu vou olhar o celular, e principalmente o WhatsApp, tá? Instagram é uma coisa que eu vou olhar só mais para frente ou no intervalo de almoço, alguma coisa assim. Então eu vou olhar para o meu WhatsApp nesse momento. E aí eu vou priorizar no meu WhatsApp as conversas que eu consigo resolver em 10 minutos ou que eu consigo resolver dentro do meu dia, tá? Ou que são muito urgentes de alguém que está tratando alguma coisa comigo. Caso contrário, eu nem abro a mensagem. Porque se eu abrir a mensagem, a pessoa vai ficar no vácuo. Por quê? Porque eu tenho que voltar para terminar minha tarefa. E eu sempre termino aquilo que eu começo. Então, eu vou terminar a tarefa e é uma regra da minha cabeça. É uma regra de ouro, que inclusive está aqui, ó. Né? Uma das leis do triunfo, do êxito, aqui, ó, regra de ouro. Então, uma das regras de ouro é eu sempre termino aquilo que eu começo. Então, se eu tentar abrir, eu vou me perder, tá? O que eu faço, então? Vai ficar ali sem eu enxergar. Na minha pausa de 10 minutos, eu vou entrar e vou ver, pô, estou falando com o cliente. O cliente me mandou uma mensagem, eu vou verificar se ele está desmarcando alguma coisa, se ele está remarcando, e aí eu resolvo rapidinho ali em 10 minutos, tá? Ou eu já corro, boto na agenda alguma coisa que ele queira. Caso contrário, eu não vou abrir essa mensagem. Eu só vou abrir essa mensagem na minha pausa longa. Então, na minha pausa longa é a hora que eu vou entrar para ver, de fato, o que eu preciso tratar ali dentro daquele WhatsApp, tá? Normalmente é assim que eu trabalho. Eu não uso eu até uso de vez em quando esse Pomodoro Timer. Por quê? Porque ele tem umas coisas bem legais aqui, tá? Ele tem umas músicas de fundo que dá pra gente colocar. Ele tem umas coisas muito top aqui, ó. Por exemplo, lá no alarme você consegue mexer e ajustar o som 1, som 2. O que em geral eu uso é esse cara que tá aqui, ó. Então vocês vão olhar aqui, ele já tá aqui, ó. Esse Marinara é um Pomodoro, ó, ele já ligou ali, ó, nos 5 minutos, tá vendo? Ele é
uma extensão do Chrome, assim como várias ferramentas como o Calendly, tá? Então eu vou abrir, ó, parar temporizador, começar temporizador e tal, gerenciar, e aí eu vou abrir aqui para vocês verem esse carinha. Peraí. Opa, deixa eu abrir ele aqui. Botão direito, histórico dele, configurações, ó. Então aqui, ó, 120 minutos. Quem curte aqueles negócios de barulho marrom, barulho branco, tá aqui, ó. Tá, ó. Não sei se chega para vocês, mas você poderia colocar para rodar esse barulho enquanto você tá fazendo alguma coisa, tá? Eu, de verdade, para mim não é uma coisa que me ajuda. Já tentei usar, real, oficial, chega uma hora, vai me dando um desespero, uma gastura, que parece que a televisão tá desintonizada e eu tenho vontade de dar um murro na cara de alguém. Então, não funciona para mim. A música até funciona bem, tá? Então, eu consigo até colocar. Mas tem outras coisas, por exemplo, o cronômetro, aí ele vai ficar tic, tic, tic. Se você gosta daquela sensação de ter uma bomba, vai explodir a qualquer momento, bota esse negócio aqui, que aí você vai ver o que é loucura, tá? Então, talvez por uma coisa de muito rápida, você tem que fazer correndo, talvez te ajude, tá? Mostrar notificações de áudio, aí você vai colocar qual que é o seu intervalo curto, que foi o que eu falei, qual que é a pausa, 5 minutos. Qual que é o intervalo longo, 10 minutos. E de quanto em quanto tempo você vai fazer? A cada 2 pausas, a cada 3 pausas, a cada 4 pausas? Então, o seu intervalo maior, ele vai durar de quanto em quanto tempo, tá? Depois que ele acontece, já aconteceu e acontece nesses 120 minutos, às vezes eu parar o alarme e fazer de novo, eu começar de novo os outros 120 minutos, porque eu estou no meio de uma linha de raciocínio, não dá para parar agora. E aí eu termino, só que aí, como eu sempre termino aquilo que começo, eu vou ficar nessa tarefa até ela acabar. Tá? Então, quando você se punir algumas vezes com isso, você acaba tomando um pouco de vergonha na cara, de falar, não, realmente, deixa eu parar e olhar o celular aqui rapidinho, né, ver o WhatsApp, enfim, alguma coisa, porque aí você está conseguindo, de fato, se organizar e ter um controle maior aí sobre a sua vida. Então, recapitulando, começa no Google Agenda, coloca suas atividades no Trello, use a planilha de Eisenhower para categorizar o que é mais importante, saber o que você vai delegar, o que você vai fazer agora. Se você quiser realmente garantir que vai funcionar, use um Pomodoro para aquelas tarefas específicas que você tem dificuldade e coloque todas as listas de tarefa dentro do seu to-do, porque aí você vai dando o check. O que vai acontecer no final do dia é que se você não terminar de fazer alguma coisa, né, no finalzinho do dia, lá das 18 horas, eu vou olhar isso aqui e vou falar, vou trabalhar mais 20 minutos para eu fazer, porque às vezes é coisa rápida, ou isso aqui vai virar uma tarefa do dia seguinte. E aí, como é um to-do, ele fica aberto, no dia seguinte, quando você abrir, vai ter aqui uma informação pendente para você, tá? Então, essa é a maneira que eu utilizo hoje para controlar e dar conta de todas essas tarefas enlouquecedoras que eu faço. A minha agenda é insana? Sim. As pessoas ficam sem falar comigo há muito tempo? Sim. Infelizmente, eu preciso escolher qual pratinho que cai. Eu já me dei conta disso. Hoje eu escolho qual pratinho do dia que vai cair. Qual dele que vai cair? Será que é a arrumação da casa? Será que o pratinho do dia hoje é o WhatsApp? Será que o pratinho do dia hoje é o estudo? Então, algum pratinho vai cair inevitavelmente. E quando a gente entende isso, a gente assume isso. E aí a gente segue feliz, sabe? Tem uma frase que diz assim, ó. Ela não fala muito sobre isso, mas ela fala sobre ser corno, né? E diz assim, ó. Se é corno e não sabe, Deus tenha dele piedade. Se é corno e consente, segue corno pra frente. Eu ouvi essa expressão lá no Rio de Janeiro, a Tata sempre falava, né, a tia da Luana e a avó da Rani, e ela sempre falou isso e essa frase ficou marcada para mim. Então, se você não sabe que os pratinhos vão cair, que Deus tenha piedade da sua vida. Agora, a partir do momento que você sabe que você não vai dar conta de tudo, assuma isso e aí escolha qual pratinho vai ter o menor dano na sua vida, né? Lembrando que as coisas mais importantes são Deus, família e depois carreira e trabalho. Então, eu, por exemplo, tenho uma rotina muito insana, mas frequentemente eu separo tempos para estar com as minhas pessoas, que são as pessoas de fato aonde eu sou insubstituível. Qualquer outro lugar, você é substituível. Para os seus clientes, para a sua empresa, para qualquer um, você é substituível. Agora, no coração das pessoas que de fato te amam, você vai se tornar insubstituível. E é você que vai se fazer insubstituível. Porque se você não estiver presente, se você não criar memórias, você também será substituível no coração dessas pessoas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, que esse vídeo de alguma forma esclareça, traga algumas ferramentas para facilitar a sua vida, tirar esse peso e te ajudar. Porque aqui a gente utiliza a tecnologia para falar de vida real, de vida pessoal. Não esquece de caminhar esse vídeo, se ele fez sentido para você, e comenta aqui se isso te ajudou, se você está passando por isso, vai ser um prazer tomar esse café com você. Conta comigo, tchau, tchau.